Vamos falar um pouco sobre destilação, né? Que eu estou pensando numa condição, digamos, próximo da idealidade, né? Sem a formação de azeótropos, né? Azeótropos, ou formação de azeótropos é tema para a próxima aula, né? Então, destilação, né? Para que serve, né? Destilação fracionada. Destilação simples é simples, né? Você tem, imagine uma mistura de um componente volátil com um componente não volátil. Na destilação simples, simplesmente o componente volátil vai para a fase vapor e o componente que não é volátil fica na fase líquida. Mas aqui a gente vai pensar em destilação fracionada, né? Importante. Aqui está um sistema de destilação fracionada desses que se usa em laboratório, né? Então você tem uma manta de aquecimento, você tem a mistura aqui, uma coluna de fracionamento. Na verdade, a coluna de fracionamento deve ser resfriada. Termômetro, né? Obviamente, a temperatura aqui mais próxima ao balão é maior que a temperatura aqui no topo da coluna de fracionamento. E aqui você recolhe o destilado, né? O destilado, né? O que você conseguiu separar aí, né? Aqui um exemplo, né, de aplicação da destilação fracionada para separar os derivados do petróleo, né, em função da temperatura, né? Então você vê os, os, os hidrocarbonetos mais pesados vão fazer parte de óleos ou até do próprio piche que se usa no asfalto, né? Hidrocarbonetos mais leves, né? Você pode ter aqui, por exemplo, a gasolina. Então vamos agora ao entendimento da destilação. Então aqui eu tenho um diagrama de fases, composição, temperatura, né? Então eu poderia pensar aqui, por exemplo, que imagine que aqui eu tenho, por exemplo, tolueno puro e aqui eu tenho benzeno puro. E aqui no intermediário eu tenho misturas, Por exemplo, nesse ponto aqui, imagine aqui, nesse ponto eu, eu teria uma mistura ah, predominantemente de tolueno. Teria mais tolueno do que benzeno. Veja que eu estou mais próximo aqui do tolueno do que do benzeno. Aumento a temperatura, então aqui eu parto da região onde eu tenho um líquido, né? Aqui é líquido, aqui vapor, e aqui é a região onde você tem líquido e vapor. Então parto de uma temperatura baixa, isso aqui é realizado sob condições de pressão constante, né? Temperatura baixa, aumenta a temperatura, chega nesse ponto aqui a solução entra em ebulição, você vai ter agora o líquido em ebulição em equilíbrio com este vapor. Então, digamos que chegou a esse ponto aqui, ó, nessa região aqui, digamos. Então, aqui, esse vapor condensa aqui, condensa, e repare que o vapor é mais líquido no benzeno do que o líquido, né? O vapor é mais líquido no componente mais volátil. Esse vapor, numa temperatura menor aqui, subindo a coluna de fracionamento, ele pode vir a condensar, e esse condensado aqui vai estar em equilíbrio com o seu vapor nessa temperatura um pouco mais baixa, e o vapor aqui, digamos, tem uma, uma fração molar maior no benzeno, né? Esse vapor numa temperatura mais baixa, esse vapor mais rico no componente mais volátil, numa temperatura mais baixa, ele pode vir a condensar aqui, por exemplo, e esse condensado vai estar em equilíbrio com este vapor aqui ainda mais rico no componente mais volátil. E você vai ter vários e vários equilíbrios acontecendo aí ao longo da coluna de fracionamento, de tal forma que ao final você vai conseguir, se você tiver uma coluna suficientemente, digamos assim, eficiente, você vai conseguir separar o componente mais volátil do componente menos volátil dessa mistura. A eficiência de uma coluna de fracionamento se exprime em termos do número de pratos teóricos, isso é, do número de etapas efetivas de evaporação e condensação necessárias para chegar a um condensado
com uma certa composição a partir de um dado destilado, uma dada mistura, né? Então, para você alcançar o grau de separação mostrado nessa figura à esquerda, a coluna de fracionamento precisa ter 3 pratos teóricos. Para você conseguir a mesma separação no sistema mostrado à direita, em que os componentes têm pressões parciais de vapor muito próximas, a coluna de fracionamento terá que ter 5 pratos teóricos, ela precisa ser mais eficiente, digamos assim. Bom, dito isso, próxima aula vamos tratar de destilação de azeótropos. Então, até lá.